Orando com o Santo do Dia, 24 de novembro, celebramos hoje um Mártir, São Crisógono. Crisógono, cujo nome significa nascido do ouro, foi um soldado martirizado em Aquileia, na atual Itália, provavelmente durante a perseguição de Diocleciano no século IV. Foi sepultado naquela cidade e passou a ser publicamente venerado pelos fiéis da região. Suas relíquias estão na Catedral de Zadar. As notícias sobre esse santo são às vezes contraditórias. Seu nome está inscrito no Martiriologium Hieronymiano em 2 dias distintos, 31 de maio e 24 de novembro, dizendo que nasceu em Aquileia. No entanto, no Martiriologium Romanum está escrito: no dia de seu aniversário, Crisógono, após muito tempo sofrendo em cadeias e encarceramento por sua constante fé em Cristo, foi levado a Aquileia por ordem de Diocleciano e finalmente decapitado e jogado no mar, sofrendo martírio. Segundo algumas fontes, Crisógono, homem de sólida fé cristã, exerceu o cargo de vigário em Roma por 2 anos. Foi preso e confinado à casa de um certo Rufino, por ordem de Diocleciano. A filha de Rufino, Anastácia, era casada com Públio, que se opunha ferozmente à nova religião. Anastácia concretamente levava ajuda aos cristãos presos. Através de uma boa velhinha, começou a se corresponder com Crisógono, recebendo dele palavras de conforto e encorajamento. Após a morte do marido, Anastácia foi capaz de desfrutar de uma relativa serenidade por um curto espaço de tempo. Enquanto isso, Crisógono, que havia convertido Rufino e sua família, foi convocado por Diocleciano para Aquileia. O imperador, reconhecendo o valor de Crisógono, ofereceu a ele a prefeitura e o consulado, desde que ele renunciasse à fé cristã. Crisógono recusou-se terminantemente, indignado, e, portanto, foi decapitado em 24 de novembro de 303. No Aquae Gradate, um lugar atravessado pela Via Gémina, a cerca de 20 quilômetros de Aquileia. Seu corpo foi abandonado à beira-mar, perto de uma propriedade chamada Adsaltos, onde 3 cristãos, chamados Quione, Ágape e Irene, moravam com o velho pai Zoilo. Estes, tendo reunido o corpo e a cabeça truncada de Crisógono, deram ao Mártir um enterro digno em um nicho sobre a casa deles. Segundo outras fontes, São Crisógono era amigo dos irmãos São Câncio, Canciano e Cancianilha. Foi martirizado e enterrado nas Aquae Gradate, pouco mais de um mês após sua chegada a Aquileia. Segundo ainda mais outras fontes, o santo era um bispo. De fato, entre o final do 3º e o início do 4º século,
viveram 2 bispos com o nome de Crisógono, que dirigiram a comunidade cristã de Aquileia. O culto a São Crisógono também foi fortemente sentido em Roma, onde existia em Crisógone títulos em Trastevere, documentado desde o século V. No entanto, ainda é impossível saber com certeza se o Crisógono do Titulus Trasteverino é o Mártir de Aquileia ou um romano de mesmo nome, de quem, além disso, nada se sabe. A respeito disso, é preciso notar que a igreja de São Crisógono, em Trastevere, Roma, retém as relíquias da mão e da calota craniana, obviamente de São Crisógono, que lá chegou no século XV. Foi removida pela primeira vez em 1846 e retornou em 1850. Guardada num relicário, foram roubadas nos anos 60 daquele século e encontradas alguns dias depois, talvez abandonadas pelos mesmos ladrões sacrílegos, em Santa Maria em Trastevere. Atualmente estão visíveis no altar-mor de São Crisógono. São Proto também foi enterrado no mesmo cemitério que os Canciane e Crisógono, isto é, na vasta necrópole que se estendia pelos lados da Via Gemina, artéria que liga Aquileia a Trieste. Em São Cância da Sonso, na capela de Proto, é preservada um sarcófago vazio do século IV, sobre o qual está gravada a inscrição Beatíssimo Martire Crisógono. Na mesma capela há também o sarcófago vazio de São Proto. O culto a São Crisógono é muito conhecido. Seu túmulo é local de peregrinação e visitado por multidões de peregrinos desde o século IV. Também temos várias obras de arte representando São Crisógono. Um afresco dos santos Proto e São Crisógono é encontrado na capela acima mencionada de São Cancian de Sonso. Os 2 santos também estão representados nos mosaicos de Santo Apolinário no Ovo, em Ravenna. Uma esplêndida pintura de São Crisógono a cavalo é encontrada na igreja de São Trovaço, em Veneza, cujo autor da obra de arte, feita antes de 1450, é o apóstolo, o autor, é o artista, aliás, Michele Giambone. Na pintura, o santo é representado como um cavaleiro que cruza preguiçosamente uma floresta sombria ao longo de uma pista sinuosa e irreal. Amados de Deus, essa é a vida de São Crisógono dos mártires, mesmo com tantas incertezas a respeito, mas o testemunho de um mártir é o que conta verdadeiramente a defesa da fé de forma intrépida. Então vamos pedir essa graça, a gente que vive num tempo de tanta confusão religiosa, de tanta falsa doutrina, de tantas falácias, de tanto discurso vazio, onde, na verdade, o testemunho é o único que importa. Como já dizia São Paulo VI, o mundo precisa de testemunhas, não de mestres, ou seja, tem muita gente ensinando o que não sabe. Então, o mais importante é
nos deixarmos orientar e guiar pelas testemunhas da igreja que viveram a fé no seguimento de Jesus, que são os santos e, em especial, os mártires. Amém? Amém. São Crisógono, rogai por nós. Querido irmão, querida irmã, assista nossos vídeos e compartilhe. Essa é uma bela maneira da gente crescer na fé. A nossa produção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Deus. Até o próximo.